Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço silencioso, que nasce quando a gente continua acreditando, continua orando, continua confiando. Mas o tempo passa e nada parece mudar do lado de fora. É como caminhar longas distâncias com fé no coração e perguntas nos pensamentos, tentando manter o equilíbrio entre a esperança que nos sustenta e a dor que insiste em nos perguntar se ainda vale a pena esperar. Se você chegou até aqui com essa sensação de que tudo está demorando mais do que deveria, saiba que este não é um lugar de acusação, é um lugar de descanso. Talvez essa mensagem não venha para explicar o tempo, mas para acolher você dentro dele, porque nem tudo que demora é atraso. Algumas demoras são cuidado divino disfarçado, outras são misericórdia silenciosa. Há processos que não podem ser apressados sem serem quebrados. E há bênçãos que, se chegassem antes, encontrariam um coração ainda ferido demais para sustentá-las. Deus não mede a vida como nós medimos. Enquanto olhamos para o relógio, Ele olha para a profundidade. Enquanto contamos dias, Ele trabalha estruturas invisíveis. E o que Ele constrói em silêncio costuma ser aquilo que permanece quando tudo ao redor tenta desmoronar. A alma humana sofre quando compara. Sofre quando olha para os lados e percebe pessoas avançando, portas se abrindo, histórias se resolvendo, enquanto a própria vida parece estacionada em um mesmo ponto. E essa dor não é falta de fé, é humanidade. É o peso de continuar acreditando sem evidências claras, é o esforço de permanecer firme quando as respostas não chegam no ritmo esperado. Muitas vezes, a gente não está questionando Deus, está apenas tentando entender por que o céu parece tão quieto justamente agora. Mas a palavra nos ensina algo que o coração cansado precisa reaprender. Em Salmos, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não diz que apenas suportam, diz que são renovados. Isso significa que a espera em Deus não é um tempo morto, não é um vazio sem propósito, não é um castigo disfarçado. É um terreno escondido onde Deus trabalha enquanto ninguém vê, onde raízes se aprofundam antes que qualquer sinal de fruto apareça. Jesus conhecia profundamente esse tempo da espera. Mesmo sendo quem era, ele nunca se moveu por pressão, nunca se guiou pela urgência humana, nunca se deixou conduzir pelo desespero alheio. Quando Lázaro adoeceu, Jesus poderia ter ido imediatamente. Quando Lázaro morreu, muitos pensaram que tudo tinha acabado. O atraso parecia definitivo, mas aquele tempo não era ausência, era preparação. O que parecia demora era, na verdade, um cenário sendo alinhado para revelar algo maior do que todos esperavam. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Uma situação que parece ter ido longe demais. Uma porta que demorou tanto que você já começou a duvidar se ainda existe. Um sonho que parecia simples, mas se transformou em um caminho longo e cansativo. E no íntimo, uma pergunta começa a ecoar. Será que Deus ainda está nisso? Não porque você deixou de crer, mas porque a alma cansa de carregar silêncio por tanto tempo. Deus não se perde nos processos. Ele não esquece promessas. Ele não abandona histórias pela metade. Aquilo que ele começa, ele sustenta, mesmo quando você não consegue mais ver os sinais. Em Eclesiastes, somos lembrados de que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não é um tempo aleatório. Não é um tempo cruel. É um tempo alinhado ao propósito. E muitas vezes o que dói não é a demora em si, mas o fato de não conseguirmos enxergar o que Deus está fazendo enquanto esperamos. Só que o céu não trabalha no visível primeiro. Ele trabalha no invisível, no interior, no profundo, no que não aparece em fotos nem em relatos rápidos. Jesus nunca teve pressa porque ele confiava plenamente no Pai. E essa mesma confiança é oferecida a você hoje. Não como cobrança, mas como convite. Um convite para descansar mesmo sem respostas completas. Um convite para permanecer mesmo sem entender tudo. Um convite para confiar que, se Deus ainda não moveu, é porque ainda está cuidando. Talvez essa espera não seja um atraso. Talvez seja proteção. Talvez seja preparo.
Talvez seja Deus ajustando você para aquilo que está vindo, para que quando chegar, não te destrua, não te confunda, não te desvie. Fique aqui. Respire. Ainda há muito consolo para alcançar o seu coração. Há um ponto na espera em que o coração não questiona mais o tempo. Ele começa a questionar o próprio valor. É ali que a dor se torna mais silenciosa, mais profunda, mais perigosa. Não dói porque não aconteceu ainda. Dói porque a alma começa a se perguntar se é digna do que espera. E isso não nasce da falta de fé. Nasce do acúmulo de dias em que você precisou ser forte sem ter forças, confiante sem ter respostas, perseverante sem ter sinais claros de que algo estava, de fato, mudando. Mas Deus nunca usou a demora para diminuir alguém. Ele usa o tempo para revelar identidade. O mundo corre para provar valor. Deus desacelera para curar a raiz da insegurança. Enquanto você pensa que está parado, o céu está removendo camadas de dependência emocional, expectativas desalinhadas, vínculos que não sustentariam o próximo nível da sua vida. O que parece atraso, muitas vezes, é libertação acontecendo sem barulho. Existe uma dor específica em esperar por algo que Deus prometeu. Porque não é uma esperança vazia, é uma certeza que ainda não se materializou, e essa tensão interna cansa. Você ora acreditando, mas ao mesmo tempo precisa lidar com pensamentos que tentam enfraquecer a sua confiança. E se não for para mim? E se eu entendi errado? E se eu esperei demais? Esses pensamentos não te tornam fraco. Eles apenas revelam que você é humano vivendo um processo espiritual profundo. Jesus conhece esse conflito. No Getsêmani, ele também sentiu o peso do tempo. Sentiu o silêncio do céu. Sentiu a dor de saber o que viria, sem poder pular etapas. E ainda assim, ele permaneceu. Não porque era fácil, mas porque confiava que o Pai não desperdiça processos. Em Isaías, a palavra diz que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Isso não é poesia distante, é promessa viva. Significa que Deus não espera que você seja forte sozinho. Ele entra exatamente no ponto onde você não consegue mais sustentar o peso com as próprias mãos. A espera não é um teste para ver até onde você aguenta. É um caminho onde Deus se revela como sustento diário. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo o que consegue fazer é continuar. Não avançar, não celebrar, não entender, apenas continuar. E isso, aos olhos de Deus, já é fé em movimento. Há orações que não são feitas com palavras, mas com permanência. Há pedidos que não são verbalizados, mas são sentidos no simples fato de você não ter desistido ainda. E se esta mensagem está tocando algo profundo em você agora, se ela está encontrando um lugar sensível do seu coração, talvez você possa demonstrar isso de forma simples, não por obrigação, mas como um gesto silencioso de gratidão, deixando um like. Não para mim, mas como quem diz, eu recebo essa palavra, eu permaneço. Deus vê cada lágrima que você engoliu para não desanimar alguém. Vê cada noite em que você conversou com Ele, sem saber exatamente o que dizer. Vê cada tentativa de manter a fé viva, mesmo quando o coração estava pesado demais. Nada disso passa despercebido. Em Romanos, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas. Diz que cooperam, inclusive as demoras, inclusive os silêncios, inclusive os caminhos que você não teria escolhido, mas que estão te moldando de uma forma que só o céu consegue enxergar por inteiro. Talvez o que Deus está preparando precise de um você mais inteiro, mais curado, mais consciente do próprio valor. Talvez a espera esteja ensinando você a não se perder no que pede, a não se definir apenas pelo que ainda não chegou, a descansar na certeza de que você continua sendo amado mesmo nos dias em que nada acontece. Nem tudo que demora é atraso. Algumas demoras são Deus segurando sua mão e dizendo, com calma e firmeza, eu sei o que estou fazendo. Confia em mim. E essa confiança, mesmo quando dói, está construindo algo que o tempo não será capaz de destruir.
Existe um momento na caminhada em que a espera deixa de ser apenas sobre o que ainda não chegou e passa a ser sobre quem você está se tornando enquanto espera. É quando Deus começa a tocar em áreas mais profundas do coração, aquelas que normalmente ficam escondidas sob a pressa, sob os pedidos urgentes, sob o desejo de resolver logo. Na demora, Ele revela medos antigos, feridas não tratadas, expectativas que não nasceram nele, mas que se misturaram à fé ao longo do caminho. E nada disso vem para te condenar, vem para te curar. A espera expõe o que a pressa mascara. Ela mostra onde ainda dói, onde ainda existe controle, onde ainda há medo de confiar plenamente. E Deus não se assusta com isso. Ele não se afasta quando você se percebe frágil. Pelo contrário, é justamente aí que Ele se aproxima com mais cuidado. Quantas vezes você já se pegou dizendo: Senhor, eu confio, mas confesso que estou cansado. Essa oração não é falta de fé, é intimidade, é relacionamento real. Deus não espera palavras bonitas. Ele acolhe orações verdadeiras. Ele prefere um coração cansado, mas sincero, do que uma fé ensaiada que não toca o fundo da alma. Em Salmos, aprendemos que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos que fingem força, não dos que disfarçam a dor, mas dos que se permitem sentir e ainda assim permanecem. O quebrantamento não afasta Deus, ele atrai, porque ali não há máscaras, só verdade. Talvez você esteja vivendo dias em que não consegue mais explicar sua dor, apenas senti-la. Dias em que a oração virou um suspiro, dias em que a fé não grita, apenas permanece sentada aos pés de Jesus em silêncio. E mesmo assim, Ele está ali, olhando para você com o mesmo amor, sem pressa. Sem reprovação, sem exigências. Jesus nunca tratou a dor humana com frieza. Ele parava, ele escutava, ele chorava junto. E hoje, Ele continua fazendo o mesmo com você. Se em algum momento da sua espera você se sentiu invisível, saiba que o céu nunca desviou o olhar de você. Se em algum momento você pensou em desistir, mas continuou mesmo sem entender por quê, isso já é sinal de que Deus está te sustentando por dentro. Porque há desistências que não acontecem não por força humana, mas por graça divina silenciosa. Talvez esta seja uma boa hora para transformar a espera em entrega. Não uma entrega de desistência, mas uma entrega de confiança. Aquela que diz: Senhor, eu não entendo o tempo, mas confio no teu coração. Aquela que solta o controle e descansa na certeza de que Deus não erra caminhos, não perde prazos e não falha em promessas. E se você sentir no coração, escreva nos comentários uma oração simples. Pode ser apenas uma palavra, um nome, um Senhor eu confio, não para se expor, mas para selar diante de Deus aquilo que sua alma está vivendo agora. Às vezes, colocar em palavras é também uma forma de entregar. Deus ouve orações que não sabem se expressar direito. Ele entende lágrimas que não encontram frases. Ele recolhe cada pedido feito em silêncio. Nem tudo que demora é atraso. Às vezes, é Deus te ensinando a descansar nele antes de receber o que pediu. Às vezes é o céu cuidando para que o que venha encontre um coração mais inteiro, mais seguro, mais enraizado no amor. Continue. Mesmo cansado, mesmo sem respostas, Deus está mais perto do que você imagina. Chega um momento em que a espera deixa de ser um peso que carregamos sozinhos e se transforma em um lugar onde aprendemos a repousar em Deus. Não porque tudo se resolveu, não porque as respostas finalmente chegaram, mas porque o coração, cansado de lutar contra o tempo, decide confiar no cuidado do Pai. É nesse ponto que algo muda por dentro. A alma entende que não precisa mais correr, nem provar, nem controlar. Ela apenas se entrega. E essa entrega silenciosa e profunda abre espaço para a paz que não depende de circunstâncias. Talvez você ainda não veja sinais claros do que tanto espera. Talvez o cenário externo continue o mesmo. Mas se você perceber com atenção, algo dentro de você já não é igual. Há mais sensibilidade,
mais discernimento, mais humildade, mais dependência de Deus. E isso não é perda de tempo, é maturidade espiritual sendo formada no lugar escondido da espera. Jesus nunca prometeu ausência de processos, ele prometeu presença. Eis que estou convosco todos os dias, ele disse. Não apenas nos dias resolvidos, mas nos dias longos. Não apenas quando o milagre acontece, mas quando o coração ainda está aprendendo a confiar. E agora, com o coração em silêncio, eu quero te convidar a orar. Não como quem exige respostas, mas como quem se aproxima do Pai para descansar. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, Tu conheces cada detalhe da história desta vida que agora te escuta. Tu sabes o que está demorando, o que está doendo, o que está cansando o coração. Nada é oculto aos Teus olhos. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração ficou sem destino. Jesus, nós entregamos a Ti o peso da espera. Entregamos os dias em que a fé foi sustentada apenas pela Tua graça. Entregamos os momentos de silêncio, as perguntas sem resposta, os sonhos que parecem pausados no tempo. Ensina-nos a confiar no Teu ritmo, mesmo quando ele não coincide com o nosso. Toca agora este coração cansado. Derrama paz onde há ansiedade. Renova forças onde há esgotamento. Cura feridas que surgiram ao longo da espera. E se houver medo escondido, que o Teu amor o expulse com suavidade. Como diz a Tua palavra em Salmos, nós escolhemos esperar no Senhor. Não porque seja fácil, mas porque sabemos que Tu és fiel. Sabemos que o Teu tempo é perfeito. Sabemos que o que vem das Tuas mãos não chega atrasado nem incompleto. Senhor, guarda esta vida na Tua presença. Protege o coração contra a comparação. Protege a fé contra o desânimo. E prepara o caminho para que, quando a promessa se cumprir, ela encontre um coração firme, curado e cheio de gratidão. Nós confiamos em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver ainda. Confiamos, e enquanto você permanece nesse lugar de oração, eu te convido a continuar caminhando conosco, recebendo essas mensagens que não apressam o coração, mas o fortalecem. Se este espaço tem sido um refúgio para você, permanecer aqui é também uma forma de cuidado com a sua fé. Fique em paz. Deus não se atrasa, Ele cuida, Ele sustenta. E Ele continua escrevendo a sua história, mesmo nos capítulos silenciosos. Que a presença de Deus te envolva agora, e que você descanse sabendo, nem tudo que demora é atraso.